sinais, ele provou que é uma língua viva, assim, não é, tem gramática, não é qualquer coisa, não é uma língua qualquer, é uma língua natural. Nós não conhecemos nada. A gente não conhece mesmo nada. Perdi. Tá. É de 1886 a 1796. Somos ignorantes e indiferentes. A gente não sabia nada a respeito da situação dos surdos. Não imaginava que ela pudesse lançar luz sobre tantos domínios, sobretudo o domínio da língua. Fiquei pasmo com o que aprendi sobre a história das pessoas surdas e os extraordinários desafios linguísticos que elas enfrentam. Pasmo também ao tomar conhecimento de uma língua completamente visual, a língua de sinais diferente em modo de minha própria língua falada. Então, muito obrigada a vocês todos da UFABC e vamos traçar um caminho para os surdos. Também em outras universidades, também caminhos de ensino para surdos, tá bom? Lembrando, aqui em São Paulo, o Ministério Público, amanhã, 21, também segunda, 24, os surdos estou chamando os surdos, a comunidade surda, para discutir os direitos educacionais. A gente quer o direito da educação de surdos, a gente quer mostrar para vocês como que é a escola bilíngue, o que é a escola inclusiva. A gente quer divulgar a língua de sinais para qualquer lugar. Então, os surdos estão convidados, a comunidade surda convidada, aproveita para discutir essa questão da legislação, para a gente mudar e melhorar a educação. Muito obrigada. Eu queria agradecer imensamente a professora Tereza pela palestra do dia de hoje, pelo trabalho. Nós já trabalhamos juntas já há um tempo e é um imenso prazer. Eu queria agradecer demais a essa palestra de hoje e eu queria pedir um favor para você sentar e a gente vai para a nossa segunda, que vai ser agora com o Rafael. Então eu queria convidar aqui o professor Rafael para a segunda mesa. Ele trabalha no Instituto Federal de São Paulo, no campus de São Roque. São Roque, né? Isso, São Roque. Então, o Rafael vai ficar com vocês. Espero a todos, desejo a todos uma boa palestra. Muito obrigado, Cláudia. Eu só preciso trocar o PowerPoint. Tudo bem? Primeiramente, uma boa tarde. Uma boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer muito o convite da Cláudia de participar dessa mesa. A gente já se conhece há um tempo na UFSCar lá de Sorocaba. Conheço também a Tereza, já tinha visitado e conhecido lá. Fui aluno lá há um tempo, como aluno especial. Eu trabalho no Instituto Federal de São Paulo. Esse é o Instituto Federal. Aí, a maioria dos surdos da comunidade surda convencionaram o sinal de São Paulo. E aí a gente convencionou do Instituto Federal. Mas a gente sabe que os demais institutos, cada um tem um sinal, certo? Então a gente usa o Instituto Federal de São Roque. São Roque, não sei se vocês conhecem. Esse é o sinal de São Roque.
porque é conhecida como a capital do vinho, para quem não conhecia, a capital do vinho. E eu trabalho lá como professor, substituto da disciplina do curso dos cursos de licenciatura em ciências biológicas. Então, sou professor da disciplina de Libras, professor substituto da disciplina de Libras do Instituto Federal. Próximo. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Cavicchioli, esse é o meu sinal. E a minha formação, meu perfil profissional, eu tenho Pro-Libras, nível médio. Isso já faz um bom tempo, isso foi em 2011 que eu consegui a proficiência em Libras. Depois eu ingressei no curso de Letras Libras da Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, no curso presencial. Foi o primeiro curso presencial de Letras Libras em Florianópolis. Então, logo depois, eu entrei no curso da UFSCar como aluno especial em Sorocaba, no programa de pesquisa de educação especial para professores, com a professora Kátia Caiado. Com a professora Kátia. Eu fiquei um semestre, estudei um semestre lá, mas infelizmente não tinha intérprete, então os meus colegas me ajudavam, os professores me ajudavam, e foi assim que eu consegui acompanhar a disciplina de uma maneira ou outra de pesquisa em educação especial. Agora eu estou no programa de pós-graduação de docência em Libras na Uníntese, no Rio Grande do Sul, é uma faculdade do Rio Grande do Sul, a Uníntese. Esse é o sinal da Uníntese. Com professor com lato docência em línguas de sinais. E agora sou professor substituto da disciplina do Instituto Federal de São Roque. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre esse tema, eu acho legal a gente estudar e entender da onde vem e para onde vão os surdos. E é uma preocupação também com os surdos cegos. Aonde vão e onde estão os nossos surdos cegos? A gente sabe que sim, já existem algumas. Há um tempo atrás a gente sabia que era 0,94% no ensino superior. Se você observar no site da UFSC de Letras Libras, no projeto de pesquisa de pós lá, a gente observou na página 11, foi daí que eu tirei o programa de pós-graduação da UFSC de Letras, a gente tem as informações do currículo, e a gente sabe que 0,94% não estavam na lei. O ingresso dos surdos na educação superior sempre teve uma dificuldade muito grande. A maioria dos surdos não estavam nem ao menos matriculados. Isso, antes da lei de Libras. Logo que começou em 2002, até 2005, a gente tem um aumento de 344 alunos no ensino superior. Para em 2005, chegamos a 2.428. Um salto muito grande, um aumento de 705% nas universidades brasileiras. Seja nos cursos de engenharia, no curso de moda, no curso de odontologia, em todos os cursos, a partir do decreto, a partir da lei, entre a lei e o decreto, de 0,24%. Antes da lei, não tinha era 0,94%. E a maioria eram todos ouvintes. E depois a gente foi para 17,8%. Um grande boom de 705% de surdos na educação superior brasileira. E isso mostra o quanto é importante esse momento histórico, e a gente, depois do decreto, isso teve um aumento muito maior. E isso foi importante para a criação do próprio curso de Letras Libras, que é um curso para professores de Libras e intérpretes de Libras, na perspectiva de outros cursos como Pedagogia Bilíngue e daí para frente.
Como começou isso? Foi feita uma pesquisa no curso de Letras Libras e os surdos puderam acessar a universidade através de um curso específico. Então, os surdos que faziam pedagogia, a grande maioria fazia pedagogia, outros faziam matemáticas, grandes licenciaturas, se sentiram atraídos a fazer o curso do Letras Libras. Esse foi o primeiro curso criado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Inicialmente ele foi à distância. A primeira turma começou em 2006, lembra do nosso decreto em 2005, que abriu as portas para isso? Então, logo em seguida, a UFSC criou o curso. Sabe quem fez? Quem foi a pessoa responsável para criar isso? A professora Ronice Miller Quadros. Foi uma das professoras que idealizou o projeto e lutou muito e apresentou essa proposta ao Ministério da Educação para aprovar um curso e fez ele uma modalidade semipresencial em diversos polos pelo Brasil. Ronice. Logo... Ronice Miller de Quadros. Ela foi a professora responsável pelo projeto. Então, a professora Ronice, ela é filha de pais surdos. O pai e a mãe dela, toda a família, de uma geração de pessoas surdas. Então, isso mostra o quanto a língua de sinais dentro da casa dela era muito forte. Ela apoiou diversos estados no interior. A cidade de Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma educação muito forte voltada para essa área. E logo depois, com a lei e o decreto de 2005, a 10.436 de 2002, e logo em seguida o decreto 5626 de 2005, logo em seguida nós tivemos a lei de acessibilidade, a 5296 de 2004. E nela, uma das principais questões é de acessibilidade para as pessoas surdas. Lá a gente encontra a questão de ter intérprete na educação superior. Então, nessa lei a gente encontra, se a gente usar esse concatenado de leis, a gente consegue justificar um intérprete de Libras na educação superior. Dando uma olhada no site, coletando um pouco de informações do Letras Libras, eu trouxe um gráfico que mostra um pouco a quantidade desses cursos. Todos os polos, o curso foi realizado em vários polos no Brasil inteiro, foram na época 8 polos no Brasil todo, e a gente começou o curso de licenciatura. No primeiro curso foi um curso de licenciatura de uma turma de 2006 até 2010. No total se formaram 389 alunos. Esse foi o nosso primeiro curso. Em 2006 e 2010 não houve curso de bacharelado para tradutor. A maioria dos ouvintes queriam um curso também, e aí houve um processo muito forte e pediram um curso também para intérprete de Libras. E logo em 2008 a gente foi aberto o curso de licenciatura e bacharelado. Licenciatura prioritariamente para surdos e o curso de bacharelado para ouvintes. E nessa turma se formaram 378 licenciandos e 312 bacharéis em tradução. Essa já é uma turma... desculpa, só não confundi os dados. Isso mesmo. O bacharelado também se formaram 312 intérpretes no país inteiro. Isso é muito pouco em comparação aos professores de licenciatura, agora somando-se 767. Mas a gente sabe que precisa muito mais do que isso, cerca de 1.000 pessoas apenas. Então isso não pode parar aí, então a gente precisa de mais cursos para essa área. Desculpa, acho que... um dos pré-requisitos, e eu achei isso interessante no site, ele pedia que as pessoas já soubessem língua de sinais, que fossem fluentes. Então as provas do curso de Letras Libras, o vestibular, todo é feito, o vestibular de ingresso, ele é todo feito em língua de sinais, em vídeo, onde quem é ouvinte e não sabe língua de sinais não consegue fazer a prova. Então tem questões de língua portuguesa, mas 2008 ele já se exigiu que fosse fluente em língua de sinais. Mas aí, novamente, a gente teve uma parceria à distância em 2014 com os polos, com 3 polos.
o Joinville. Esse é o sinal de Joinville. E em parceria com a UFSC, ofereceu um polo do curso do Letras Libras. Então a gente tem o curso realizado em Florianópolis, pela Universidade Federal de Santa Catarina, e Joinville estava apresentando também o curso. Outro foi em São Luís do Maranhão, que foi um segundo polo, e depois Santa Rosa, na UFMA de São Luís do Maranhão, e depois no Rio Grande do Sul, em Santa Rosa, com o Instituto Federal de Farroupilha, eu não conheço o sinal. Também foi um curso no Instituto Federal de Farroupilha. Foi uma parceria e abriram-se esses 3 polos. Em 2016, há pouquíssimo tempo, nós tivemos mais 3 novos polos. Um no Ceará, Fortaleza, no Instituto Federal do Ceará. Eu não sei como que é o instituto o sinal do instituto deles. Logo depois a gente também teve no Instituto Federal em Manaus. Eles sediaram um polo. E depois no Instituto Federal de Minas Gerais, esse é o sinal de Ribeirão das Neves. Ele é um ponto bem perto. Tá, então alguns sinais regionais, por isso que o pessoal está me perguntando. Perto de Belo Horizonte. Não é muito longe da capital, é bem próximo da capital. Nossa, às vezes a gente não conhece um sinal diferente, tá bom? Isso acontece. Ribeirão das Neves, para quem não conheceu o sinal, o Instituto Federal de Minas Gerais também sediou um polo. Esse é o sinal do instituto dele. Tudo bem? Então o curso de Letras Libras continua avançando. A gente já foram 4 edições até agora, com diversos alunos no curso do Letras Libras. No Marinha do Tempo, nós tivemos a primeira, a segunda e a terceira turma. A maioria dessas cursos todos à distância, 4 cursos à distância. O primeiro, em 2006, com a licenciatura, o segundo com licenciatura e bacharelado, e os demais também com licenciatura e bacharelado. 2016 a mesma coisa. Mas a gente ainda não calculou os de 2014 e 2016. A gente está guardando os dados agora para saber quantos se formam. E se a gente for pensar agora nos cursos presenciais, lá na UFSC, que sempre acontecem, eu tive que mudar para Florianópolis, por exemplo. O meu curso foi o primeiro, em 2009. Em 2009 começou no segundo semestre, em agosto, presencialmente, e a gente cumpriu as disciplinas 20 surdos e 20 ouvintes, no bacharelado e na licenciatura. Em 2010 também abriu-se uma nova turma, um novo vestibular, toda a prova em língua de sinais, nos mesmos moldes da primeira turma e demais cursos semipresenciais, toda em língua de sinais, as pessoas deveriam ser proeficientes. Em 2010 abriu outro curso. Mas a grande diferença é que o vestibular era parecido com o dos ouvintes. Então ele tinha o mesmo vestibular para surdos e ouvintes. Então nessa época, em 2009 até 2010, a maioria dos ouvintes não sabiam língua de sinais. E aí faziam a prova, só chutavam a prova e passavam mesmo assim. E depois abandonavam o curso. Isso foi um problema muito sério. Então a gente pensou em fazer um vestibular com mais dificuldades, com mais requisitos. E ele é um vestibular como o dos ouvintes, que demoravam 3 dias. Então tinham provas em língua de sinais, onde a pessoa assistia e fazia a tradução, tinha perguntas sobre química, biologia, geografia, história, português, matemática, todo o vestibular.
E aí depois tinham disciplinas mais específicas. No último dia, no domingo, tinha uma prova dissertativa que era toda em língua de sinais. E depois tinha uma prova que era uma entrevista, onde a pessoa poderia expressar em língua de sinais. E aí, sim, com essas habilidades todas, ele poderia ser aprovado ou não, independente de ele ter conhecimentos específicos, em língua de sinais era cobrado. Isso foi até 2012. E isso continuou até 2017 agora, só que agora a gente utiliza o Enem. A UFSC utiliza os intérpretes na prova do Enem e o aluno pode utilizar. Então, ele pode gastar mais tempo pensando os sinais junto do intérprete para traduzir o Enem, e aí o intérprete no Enem só traduz algumas palavras, não traduz palavras no contexto ou sentidos. Então isso foi um desafio muito grande para a comunidade surda, e foi uma comparação feita, que é a modalidade do Enem. Então a gente espera que esse ano o Enem mais acessível, vai ser acessível em língua de sinais. Os surdos já fizeram inscrição? Alguém já fez inscrição do Enem para agora? Que surdo que fez? Só um que fez inscrição para o Enem esse ano em língua de sinais? Duas pessoas. Não sei se vocês já fizeram a inscrição do Enem. O que mais? Só dois. O Enem agora, você também vai fazer o Enem? Já fez. Agora o Enem desse ano, eu falo Enem desse ano. O Enem desse ano vai ser acessível em língua de sinais. E aí a gente vai avaliar no Brasil todo, junto do INEP, se isso é possível, se foi bom ou se não foi, talvez. A gente espera que seja. Qualquer dificuldade, qualquer reclamação, por favor, reclame com a FENES, que é responsável de passar essa demanda para o MEC e o INEP, certo? Para a gente continuar melhorando o processo seletivo. Só vou voltar rapidinho. Isso já se completam-se 10 anos de curso de Letras Libras. E isso foi um trabalho árduo. Olha quanto que a gente precisou trabalhar para conseguir essa experiência de produzir materiais, pesquisas, e agora a gente espera que esses estudos já estejam no mestrado, no doutorado. Então a gente vê o quanto é necessário ter intérprete, o quanto as questões de acessibilidade ainda são sensíveis. Às vezes tem 5 intérpretes no concurso. Mas se um viaja, se outra pessoa está de férias, se alguém fica doente, o que acontece dentro das universidades? Aí um está na pós-graduação, o outro está na sala de aula. Só isso, só essa quantidade não dá certo. Alguns, por exemplo, trabalham no hospital. Então é muito importante ter uma quantidade maior de intérpretes, de 5 a 9 intérpretes numa universidade. Isso seria o ideal. A depender de quantos surdos. Quantos surdos vocês acham que tem? 200 surdos? Agora imagine uma universidade com 200 surdos e apenas 9 intérpretes. Essa é uma realidade. São pouquíssimos profissionais para atender essa demanda. Bom, essa é a minha foto da turma. A gente começou o primeiro dia do Letras Libras, eu estou aqui. Esse cabelinho eu estava careca, eu tinha acabado de raspar o cabelo, porque eu tinha passado no vestibular. E essa é a minha turma de surdos e ouvintes. A gente tinha 20 surdos e 20 ouvintes, e a professora era a Karine Strobel. Era uma surda com doutorado, e ela deu a disciplina de História da Educação de Surdos para mim. E isso está aumentando. A gente espera. No começo tinha bastante gente, mas depois a turma vai diminuindo. No começo, em 2009, a gente fica muito animado quando vai entrar no curso. E logo depois sente vontade de abandonar o curso por vários motivos. Um deles é a distância, porque no Brasil é muito grande. E se a gente for pensar em surdos que precisam ir para o Maranhão, e aí ele passou no vestibular do Letras Libras em primeiro lugar, e aí ele passou no vestibular. Mas ele já estudou, ele já fez, ele já terminou direito, estava cursando direito, então muitos deles abandonavam os cursos para ir lá, os seus cursos nas suas cidades de origem, para ir para a UFSC. Eu tinha um intérprete da Federal do Maranhão que fez a mesma coisa, largou o curso e acabou indo lá para estudar, para ser intérprete.
Então, isso acontece, às vezes a distância é muito difícil. Em 2013, a gente começou a ter disciplinas obrigatórias. A metodologia de ensino de literatura surda. Então, na primeira e na segunda turma. Lembra, na faculdade, a gente teve a primeira turma, depois a segunda turma, e eles iam melhorando a cada ano. Em 2009, depois de 2010, a gente acabou juntando um pouco as disciplinas pela quantidade de alunos. Então, a turma de 2009 acabou se juntando com a turma de 2012, de 2010. E aí a segunda interessante que aconteceu é que nós tivemos 2 surdos cegos oficialmente matriculados no curso. E aí eu fui perguntar para ele, como foi a sua prova? Não, minha prova foi muito difícil com diversas barreiras. Em 2009, eu não consegui realizar minha prova, por questões de acessibilidade. Porque faltava, o surdo cego não conseguia ver o vídeo. E às vezes ele sentado muito longe, a pessoa com surdo-cegueira não ia conseguir acessar o conteúdo da prova. Então ele pediu para que ficasse próximo. E aí ele não conseguiu, o fiscal da prova não aceitou, não sabia que ele era surdo-cego, e em 2009 ele foi reprovado. E aí ele tentou, até que conseguiu. Ele teve o direito ao guia-intérprete, que utilizava Libras Tátil, e aí ele conseguiu acessar tanto a matéria, tanto as perguntas, e conseguiu passar no vestibular. E entrou na segunda turma. Então ainda faltam muitas questões de acessibilidade do intérprete presencial. E o guia-intérprete, nós só tínhamos guias-intérpretes contratados, não eram guias-intérpretes concursados da instituição. Então poderia vir alguém que auxiliava ele nesse momento, e aí quando acabava a gente trocava de lugar. Então às vezes era um intérprete, ficava trocando com o guia-intérprete, atrapalhava bastante. Então assim, se o surdo cego, o professor estava escrevendo alguma coisa, ele usava um canetão grande e copiava as coisas para o surdo cego. Enquanto ele copiava, depois ele tentava guiar ao mesmo tempo. Copiava a matéria para o surdo cego e tentava guiar ao mesmo tempo. Então era muito difícil para os alunos surdos cegos poderem acompanhar. Então a gente pediu que tivessem 2 guias intérpretes para surdos cegos. Nós tivemos 6 surdos. Lembra que todo mundo ficou muito feliz em 2009, que entrou um monte de gente? A turma terminou com 6 surdos, a segunda turma apenas com 3, a turma de 2010 apenas com 3, e a segunda turma de licenciatura apenas com 2 ouvintes, e a gente fez uma turma só e acabou terminando com 2 ouvintes, apenas no curso de licenciatura. Então, ao total são 14 alunos. Isso foi importante porque a gente continuou a metodologia de educação de surdos para cumprir os créditos, e mesmo que estivesse acabando os nossos créditos, a gente conseguiu pegar outras disciplinas de metodologia de literatura surda e as optativas para conseguir a coesão. A gente conseguiu os créditos acadêmicos necessários para a formação. Então, a gente teve que fazer o curso de iniciação ao tênis. A gente é bem chique mesmo. Nós fizemos o curso de tênis. Isso foi bem legal, como disciplina optativa. Pode ser estranho, mas por que o tênis tem a ver com letras libras? Exatamente pela falta de créditos. Faltavam os créditos, então isso era importante. A gente usou isso. A gente estava muito preocupado em conseguir esses créditos. Então a gente foi buscando outras disciplinas optativas que não eram ofertadas. Então, disciplina sobre inclusão isso foi muito interessante para a gente ter surdos e ouvintes dentro das salas e ter uma troca bem importante. Quem deu foi o professor Pepe. Ele deu uma disciplina em língua espanhola. Ele é um professor nascido no Equador. Uma aluna ouvinte também, que deu suporte na língua, nascida na Argentina, falava espanhol, e apenas 4 ouvintes brasileiros, e eu era o único surdo nessa disciplina, com o intérprete de Libras, português e inglês. Libras, português e inglês. Lá é obrigatório
o inglês, porque todos os vocabulários do tênis, todos eram em inglês. Então a gente precisava de um intérprete com conhecimentos em inglês. E aí, imagina ele ouvir em inglês, passando por outra língua, inglês, espanhol, para poder passar para a língua de sinais. Então tinha um nome específico para o saque da bolinha em inglês. Se o saque era por cima, se o saque era por baixo. Então ele tinha que saber o que era um game, o que era um point. Então eu não lembro muito. Desculpa, eu já esqueci. Então quando era um saque que era feito por cima, tinha um nome. Eu tinha 15 pontos, 15-0. Quando ele era por cima, quem ganhava? Ganhava por cima era 20. Por 30, agora 30 pontos, 40, e era um point. E eu achei, puxa, é muito difícil entender esse negócio no game. E eu tive acesso a tudo via intérprete. Olha um exemplo da nossa turma. Nós cumprimos a disciplina optativa de tênis, por exemplo, naquele semestre. Eu como surdo, essa era a Argentina, rapaz do Equador, professor do Equador, os demais eram ouvintes. Então estávamos num grupo de 7 alunos e a gente tentou se comunicar. A maioria das pessoas via tipo, quem é ele, o que ele faz, o que é o intérprete. E o professor falava a mesma coisa, ele é um aluno? Não, ele tinha que se explicar, não, eu sou o intérprete da turma. Tá, tudo bem. Mas para que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Ele sabe, ele consegue realizar. E eu disse, não, olha, algumas questões em língua portuguesa eu vou ter dificuldade. Você fala em espanhol, eu estudo espanhol, inglês, português. Então eu preciso de um intérprete e o intérprete acompanhava. Então às vezes a gente mudava o intérprete. E aí o intérprete ficou doente, faltou, veio um novo intérprete. Então cada intérprete novo era a mesma comunicação. De novo, quem é o intérprete, o que ele faz, o que acontece. Todo mundo já sabia. Nem precisava falar mais, que é surdo, precisava de acessibilidade, estava ali um intérprete, então os demais já estavam mais acostumados. E aí no final, na formatura de 2013, tanto a turma da licenciatura como do bacharelado, nós tivemos na segunda turma um aluno surdo cego que se formou em licenciatura, 6 surdos que se formaram em licenciatura na primeira turma de 2008 e apenas 2 pessoas da licenciatura de 2010. 2 ouvintes da licenciatura, da primeira turma também, 2 ouvintes da turma de 2009, apenas 2 ouvintes se formaram, e do curso de bacharelado de 2010 também. Então, ao total são 4 intérpretes formados pelo curso, da primeira e da segunda turma. A gente também teve uma segunda turma à distância, que era no polo, se eu não me engano, de Santa Rosa, que 2008 não aconteceu, depois aconteceu em 2009 e foi reprovado, e então ele entrou na turma da licenciatura para cumprir os créditos. Essa é um pouquinho da foto de formatura. Essa foi a nossa formatura. Nós temos o surdo cego, o surdo cego e a guia intérprete dele, que acompanhava. Então tinha o surdo cego e a guia intérprete dele. E essa foi a minha colação de grau. A gente teve intérprete também, aqui atrás tinha uma intérprete que traduzia tudo, então eu conseguia olhar para o ombro da professora, a guia intérprete, a reitora, então abaixava, e tudo que a reitora dizia, a intérprete traduzia e eu tinha acesso. E foi assim que eu recebi o meu canudo, então sempre tinha um intérprete ali acompanhando o cerimonial. Bom, apenas para exemplificar, para ver se eu já tinha contado aqui, tem um gráfico, um desenho dos cursos de Libras presencial. E se a gente for pensar no Brasil inteiro, quantos cursos já existem? De licenciatura, são todos em pontinhos azuis, e nós temos em diversos estados. E o bacharelado, todos em verde. Se a gente observar, tem uma quantidade muito pequena de bacharelados. A gente tem apenas 4 cursos de bacharelado, então isso é muito pouco. Tem 3, Maranhão, Mato Grosso, 5 cursos de bacharelado de bacharelado em tradução e interpretação de Libras. Então isso é muito pouco, a gente sabe, e a licenciatura é muito maior para professores de Libras. E no total somos 26.
São 24. Desculpa. São Paulo não tem. São Paulo não teve nenhum. Nenhum. Na universidade pública. Em São Paulo não houve nenhum. Mato Grosso do Sul também não. São 2 estados que não foram cobertos. Sim. Tá bom, muito bem. E por que isso acontece? O curso à distância, você tem um polo vinculado à Federal de Santa Catarina. E depois é feita uma luta muito grande para abrir os demais polos em várias universidades. E você precisa formar parceria. E em São Paulo, essa parceria foi muito difícil. Precisa de um professor responsável, precisa de um coordenador surdo, precisa de toda uma equipe de intérpretes que consigam, que façam uma proposta para receber o polo. Então, essa foi a grande dificuldade. A UFSCar agora tem tradução e interpretação de Libras, que é um curso criado deles. Eles mesmos quem criaram o curso, não é polo. É um curso para ouvinte com foco em tradução e interpretação de Libras. Lá não tem a licenciatura, na UFSCar de São Carlos. E essa foi a demanda deles. Se a gente for observar também, acho que o próximo slide, tem algumas universidades privadas, particulares, que também estão iniciando. Mas isso os alunos precisam pagar pelo curso. EAD, e nós temos as licenciaturas em presenciais, se somam 6. São 6 licenciaturas particulares. Uma que fica, tem uma em Florianópolis, outra mais distante, em Chapecó, quem não conhece. Em Chapecó também tem um curso presencial. Depois eu tenho mais 3 do interior de Santa Catarina, do Paraná, desculpa, 3 cidades do Paraná. Não sei se vocês conhecem. Maringá, no Paraná. A Faculdade Eficaz tem um curso presencial de Libras. As outras eu não conheço. Tem outras 2 na cidade do interior. Em São Paulo, próximo de São Roque e Mairinque, esse é o sinal da Mairinque, também tem a Unicef. É a reitora de Santa Catarina, que era do interior. Indaial, ela era reitora lá em Chapecó, e ela viu um pouquinho sobre o curso, e aí ela decidiu criar o sinal de lá da universidade. Então eles deram esse sinal da universidade. Esse é um curso de Letras Libras também. Ele é o único que a gente tem em São Paulo. Do Brasil inteiro a gente já teve tem outros polos. Tem 73 municípios do Brasil inteiro que ela oferece na modalidade à distância. Mas esse é o único. Esses são os presenciais. Então são 78 cursos à distância. Então são várias oportunidades que a gente tem do curso de formação em Letras Libras à distância e apenas 6 presenciais. A maioria a gente encontra de 78 para 6 presenciais. Isso mostra o quanto o trabalho, que é muito difícil, trabalhar de segunda a sexta, depois o sábado e domingo para estudar, a maioria prefere essa modalidade. Na UniAselv, os cursos ocorrem a todos os sábados. São sábados e domingos alternados. Certo? Eu encontrei um site, estava dando uma pesquisada no EMEC. Não sei se vocês já conhecem. Por exemplo, se você quer saber se uma faculdade ela é boa ou não, se a faculdade existe, se ela tem certificado, se é reconhecida ou não, você pode acessar pela internet através do EMEC e você recebe as informações direto do MEC se essa universidade tem procedência ou não. Então a minha fonte de pesquisa foi lá, eu acho que é uma coisa muito importante saber se o curso é confiável ou não. E aí, nós também temos vários cursos de Letras Libras. Então agora para a gente falar de produção, de curso de tecnologia em produção de multimídia,
Não sei se vocês já ouviram falar do campus Instituto Federal de Bilíngue de Palhoça. Alguém já ouviu falar? Bom, são poucas pessoas. Ele é muito novo, muito recente, é criado em 2013, dezembro de 2013, foi inaugurado em dezembro de 2013. E ele é muito perto da UFSC. Ele fica na cidade de Palhoça, então a Federal de Santa Catarina é muito próximo. Então ele é um instituto federal muito jovem, né? É uma cidadezinha do interior, e o curso foi iniciado com o objetivo de ser um curso bilíngue para surdos. O Instituto Federal Bilíngue. Então ele também tem pessoas ouvintes que conhecem e respeitam a língua de sinais e usam a língua de sinais para acessar o curso. Vários ouvintes, para acessarem o curso, precisam saber língua de sinais para aprender e poder participar do curso, porque as aulas são ministradas em língua de sinais. É exatamente o inverso, que para muito surdo ele tem que aprender português, tem que aprender várias outras coisas. No Instituto Bilíngue de Palhoça é exatamente o inverso. O ouvinte que quer acessar o Instituto precisa aprender língua de sinais. Então, ele foi um dos primeiros, é o primeiro Instituto Federal, o Instituto Federal de Palhoça. É um instituto, é uma universidade pública, uma instituição pública. É só o único do Brasil que é um instituto bilíngue, que tem um curso diferenciado. Eles abriram um curso de produção de multimídia. As pessoas aprendem a editar, aprendem a colocar legenda, aprendem a trabalhar com TV, com imagens, então eles podem trabalhar na área de multimídia. Então, assim, esse é um grande avanço para a comunidade. No Instituto também, lá a prova não utiliza o Enem. O vestibular é um vestibular todo em língua de sinais, mas também uma pontuação do Enem. O Enem tem uma pontuação para complementação da nota, mas se a pessoa não fizer o Enem, ela também consegue participar do vestibular do Instituto Federal. São Roque, para a gente lá em São Roque é obrigatório o Enem. Eu gostaria muito que fosse, mas cada lugar tem uma proposta diferente. Se a gente observar também. Um outro curso que é público, de uma instituição pública, é o Pedagogia Bilíngue. Então nós temos 3 cursos presenciais. Um é no INES, Instituto Nacional de Surdos, é uma das primeiras instituições que começou esse curso em 2006 e 2006, era o curso de Pedagogia Bilíngue. Não era Pedagogia Bilíngue, era... No site do EMEC falava que era apenas Pedagogia. Eu achei que também fosse Pedagogia Bilíngue, mas ele é curso de Pedagogia. No Instituto Federal de Santa Catarina, em Palhoça, campus Palhoça, também em 2016 começou o curso. E no Instituto Federal de Goiás, lá tem um outro sinal, em 2015, quem foi que começou? Aparecida de Goiás, onde esse instituto fica próximo da capital também, e a gente sabe que tem muitos surdos que foram para lá para fazer o curso de Pedagogia Bilíngue. Então a gente tem em Santa Catarina muitos surdos que deixaram as suas regiões para ir para lá. O Instituto Nacional do INES também é um instituto que a gente acredita que vai ter uma prova agora vai ser o Enem Bilíngue para acessar o curso, para fazer o curso de Pedagogia Bilíngue. Esse aqui está o